É o fim das Big Techs? Como o lançamento do DeepSeek pela China mexe com as gigantes de tecnologia nos Estados Unidos? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Já trocou o ChatGPT pelo DeepSeek? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Não, ainda não troquei, mas eu também devo confessar que eu não sou uma heavy user de ChatGPT, então até tô devendo brincar mais com a inteligência artificial, então ainda não consegui experimentar muito desse DeepSeek, não. Mas, né, quem sabe? Não, tá certo. Bom, e o nosso convidado de hoje aqui certamente já deve ter brincado, no mínimo aqui, com o DeepSeek nos últimos dias. É o João Piccioni, que é CIO, diretor de investimentos da Empírico Gestão. Bem-vindo de volta ao Touros e Ursos, João. Oi, Vini. Oi, Júlia. É um prazer estar aqui de novo. Deve ter brincado já com o DeepSeek, imagino. Já brinquei. Confesso que eu voltei para o GPT, tá? Mas eu usei um pouco, sim, o DeepSeek. É bacana. O tipo de resposta que ele te dá é bastante interessante. Bom, prática, legal. Rápida. Surpreendo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. No programa passado, a gente falou muito do ponto de vista da China. A gente trouxe aqui o professor Cheng para falar sobre esse tema. E na edição de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o impacto do lançamento do DeepSeek nas grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar aqui o programa, eu já peço para você que está acompanhando a gente para curtir esse episódio, assim ele chega para mais espectadores. Lembrando que estamos aqui, transmitindo aqui dentro de uma Big Tech, dentro do Google, né? Então aqui as curtidas são importantes para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Também deixe o seu comentário, na sua opinião, o que você acha? Que a China realmente entrou de vez na vanguarda da inteligência artificial, ameaça as Big Techs? Deixa aqui o seu comentário e aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. E lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, João, vamos lá, né? Porque o DeepSeek surpreendeu o mundo. Sim. E acabou provocando um problemão ali para as Big Techs norte-americanas. Não vou aqui entrar muito em detalhe, mas do ponto de vista aqui econômico da coisa, o DeepSeek faz o mesmo em alguns casos, segundo os especialistas, até melhor do que o ChatGPT e esses outros chatbots de inteligência artificial, porém com um custo muito mais baixo. Além disso, o DeepSeek ele tem ali a infraestrutura de código aberto, ao contrário dos programas ali, não sei se dá para chamar tradicionais, né, porque é uma tecnologia tão recente ali de inteligência artificial. O que coloca ali em dúvida se esses investimentos bilionários que as Big Techs já fizeram vão acabar se pagando. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer é mais ou menos essa, assim, né? Qual foi a tua avaliação sobre o lançamento do DeepSeek? A gente está realmente diante de um momento Sputnik, como chegou a se falar, e se enxerga o DeepSeek mais como uma ameaça ou como uma oportunidade para as Big Techs? Porque, enfim, ele acaba reduzindo, né? Se essa tendência se confirmar, ela vai reduzir ali os investimentos necessários para se desenvolver a inteligência artificial, o que tem problemas e acho que um lado bom também para as Big Techs. Enfim, qual que é a tua leitura aí, primeira leitura sobre o lançamento do DeepSeek? Vinícius, olha só, minha leitura foi extremamente positiva em relação ao DeepSeek, sob a ótica de tecnologia. Né? O DeepSeek ele traz ali uma estratégia nova, uma forma de conceber o LLM que os demais produtos não tinham. Né? Ele utiliza lá duas técnicas. Uma delas é o Mixture of Experts, que ele seleciona os dados de uma forma mais inteligente, né? Por exemplo, se você está indo numa linha de argumentação com ele procura se restringir a um número menor de dados para ele fazer a inferência, isso dá muita velocidade. E ele tem uma outra técnica que reduz, na verdade, assim, ele aumenta a compressão dos dados e faz com que você consuma menos energia. Quer dizer, você consegue rodar um processamento mais veloz em relação a isso. E com essas duas técnicas, de fato, o DeepSeek deu respostas muito positivas. Mas, bom, isto posto, assim, é um avanço dos LLMs, e isso é muito poderoso, porque coloca, vamos dizer, os concorrentes
numa sinuca de bico, né? Na verdade, eles vão precisar desenvolver os seus novos modelos a partir daqui. Mas, de certa forma, ele não é totalmente transformador, porque ele deixa, naqueles números que vieram a público, ele deixou de lado toda a parte dos investimentos que já foram feitos em treinamento, né? Nos modelos que nasceram lá de trás. Tem um processo que é muito usual nesse mundo dos LLMs, que é o tal do distillation. Eu não sei se em português a gente vai traduzir como destilação, mas enfim. Que é, na verdade, acho que é ruim essa tradução, né? Os experts vão me destilação lembra outra coisa. Fica um negócio meio estranho. Mas em inglês eles usam esse distillation, que no fundo significa que os novos modelos aprendem com os modelos passados. Então todo investimento em treinamento, em máquinas, em GPUs, etc, no fundo, ele está sendo carregado para o que vem pela frente. Então não dá para a gente falar que o DeepSeek ele não se apropriou daquele aprendizado lá de trás. E aí até foi muito engraçado, porque logo que saíram os dados e saiu o report falando, olha, nós gastamos lá $6 milhões para treinar o DeepSeek. Lógico que os americanos, em especial, levantaram e falaram, peraí, vamos testar isso aqui. Todo mundo, dizem, alguns funcionários de dentro da Meta disseram que o Zuckerberg colocou ali duas salas de guerra com os engenheiros full-time tentando entender o que era o DeepSeek. E rapidamente eles chegaram à conclusão de que o DeepSeek tinha, sim, utilizado dados tanto do GPT quanto do Llama. E o pessoal da Anthropic também levantou a mão e falou assim, opa, eles usaram aqui o Cloud também para desenvolver o DeepSeek. Ou seja, e é natural, é o que se espera de um processo evolutivo, né? Quer dizer, 6 milhões não é bem assim. Não é bem assim. Você tem uma carga lá de trás de treinamento, de, vamos dizer, adquirência de dados, e acaba que o DeepSeek utilizou esse investimento inicial. Usou mais o Llama? Muito provavelmente, né? O Llama, você tem lá, o Zuckerberg segue a mesma linha do open source. Então, assim, ele oferece o produto dele para os desenvolvedores. Muito provavelmente o DeepSeek se apoiou bastante ali na LLM da Meta, mas usou também o ChatGPT. Então, essa história, ela trouxe uma certa surpresa nos mercados naquela segunda-feira. A gente viu as ações da NVIDIA desabarem, Broadcom e aí todas as empresas de chips. E rapidamente essa história começou a ser reconstruída. Vários setores da Bolsa Americana caíram. Não foi só o segmento de GPUs e microchips. Mas a gente viu todo o segmento de energia desabar nos Estados Unidos, de infraestrutura dos servidores, né? Todas elas, assim, mas caíram muito, até mais até que NVIDIA, e de uma forma totalmente irracional, né? Aquela gota d'água mesmo que transbordou e rapidamente os investidores ao longo da semana vieram recompondo suas posições. Já são vários ativos que voltaram às suas máximas do começo da semana. Me parece que assim, esse evento DeepSeek, daqui a alguns meses, ele vai ficar como uma lembrança, uma reles lembrança de um choque de mercado, mas que, na verdade, trouxe mais prognósticos positivos do que negativos. Tá, então, na tua visão, não é o fim das Big Techs, como eu coloquei aqui no começo do programa. Definitivamente não. E acho que até muito pelo contrário, a gente pode explorar cada um dos casos, mas eu vejo que assim, é um passo necessário para a evolução do modelo. Né? O que a gente quer, a gente quer, ó, quem me dera eu querer, mas o que o mercado procura é encontrar justamente a AGI. Né? Se a gente vai se aproximar, a inteligência generativa, aquela que se assemelha a nós, a gente precisa dar passos tecnológicos. E o GPT, de certa forma, apesar dele estar na liderança, né, ele estava na liderança até com o O1, né, até semana passada, porque eles lançaram o O3 na sexta-feira e ninguém deu muita bola. Né, correram para lançar esse daí. Assim, lógico que ele tem as mesmas funcionalidades do DeepSeek, e muito provavelmente ele vai ser muito mais inteligente, né? E ele vai dar mais um passinho em direção a essa inteligência artificial generativa. A tendência é que a gente tenha assim, esses saltos,
né, até que uma hora a gente chegue lá. Então ainda vai demorar um pouco. Mas para mim o DeepSeek é mais um passo em direção a essa inteligência que precisava ser dado, que veio da China, e isso trouxe significa, será que a China está na frente da corrida? A gente entra um pouco nesse geopolítico, mas eu fico pensando que se fosse a Mistral, que é lá francesa, que tivesse desenvolvido isso, talvez o mercado não fosse nem atenção. Ou se fosse o próprio Anthropic, né, com o Cloud, talvez o mercado não desse muita bola. Talvez ia falar, opa, que legal, então vamos comprar mais tecnologia. Então, me parece que foi muito mais, assim, a ruptura veio muito mais dessa questão... Colocou a China no jogo, que até agora não Colocou a China no jogo, que não aparecia, exatamente. Mas esse evento de DeepSeek, ele não é um indicativo de que as barreiras de entrada nesse mercado estão diminuindo? Porque, como você mesmo falou, o DeepSeek já se apoiou em modelos que existem. E provavelmente outras empresas também vão querer fazer isso. E terão oportunidade de lançar produtos melhores do que aqueles primeiros desbravadores. Isso acontece com basicamente qualquer tecnologia em qualquer área, né? Não só nessa área mais informática, mas mesmo um cosmético funciona a mesma coisa, mesmo um medicamento. É basicamente esse tipo de raciocínio. Se essas barreiras de entrada estão caindo, provavelmente vai haver mais concorrência, né? Enfim, a gente vai ter mais players nesse jogo, custos menores, o que é bom para o consumidor, mas deixa ali a concorrência entre as empresas mais acirradas. Isso é um risco ou é uma oportunidade para as Big Techs? Justamente para essas que são as pioneiras, que estão na vanguarda da tecnologia e que já tiveram que investir todo esse dinheiro que hoje serve como a base para essa nova avenida, esse novo mercado. Isso é bom ou ruim, né, para eles, para essas empresas? Eu vejo como positivo, mas vamos lá. Eu acho que a gente precisa ter atenção, melhor assim, ter atenção com toda a arquitetura que está se criando em relação à inteligência artificial. Quando a gente olha, e aí eu vou citar uma história do passado, quando a gente olha lá a formação da internet, né, como que a internet chegou até os lares de todo mundo, né? Você teve lá o nascimento do PC, o computador, o primeiro browser que ganhou que apareceu para o mundo foi o Netscape, né? E o Netscape foi avaliado em 4 bilhões de dólares, acho, em 95, e ia ser aquele negócio de sucesso, até que a Microsoft falou assim, bom, eu vou inserir um browser próprio dentro do Windows, que vai se chamar Internet Explorer, e ele vai ser de graça para todo mundo. E a Netscape nem sabia muito como monetizar aquela história também, super atrapalhado. E no final das contas, o que aconteceu? O Netscape foi sumindo, o Internet Explorer foi ganhando espaço no mercado, e aí depois veio o Firefox, aí depois veio o Google, enfim. O Chrome, né? E a história se desenhou. O que acontece com os LLMs é muito parecido. Então, qual foi a principal dificuldade do Sam Altman a hora que ele colocou o GPT para rodar? Como eu monetizo isso? E ele sabe, ele precisava correr atrás de uma monetização, né? A gente lá na gestora tem uma tese que talvez o ChatGPT seja o Netscape do passado, tá? Apesar de que ele tem conseguido ainda se manter na fronteira, justamente porque ele conseguiu o suporte de quem ele precisava, né? Primeiro ali da Microsoft, aí depois da Apple. De certa forma foi dando um pouco... Agora vai ter o suporte do governo, o suporte do SoftBank, enfim, ele está conseguindo se reinventar. Mas na época o Netscape não conseguiu, né? Então, quando a gente olha para o problema do Sam Altman como eu monetizo, né? E aí, os outros... Bom, a gente entra na outra esteira, né? O Sam Altman veio praticamente sozinho, o Google lançou o Gemini e ficou naquele drama, funciona ou não funciona, vai aparecer um vídeo lá, aqueles vídeos mais malucos que apareciam, que agora, poxa, melhoraram pra caramba o produto, tá super bom. Mas também ele é fechado, ele tá para os usuários do Google, né? E, enfim, tem lá os seus problemas de desenvolvimento. O Sam Altman ainda ele conseguiu, de certa forma, monetizar e conseguiu captar. E do outro lado, correndo em paralelo, veio o Zuckerberg com o Llama. E o Llama passou a ser vamos dizer, o produto mais utilizado no mundo, né? Porque ele é free.
ele está disponível para todo mundo, seja lá no WhatsApp, os Estados Unidos agora que começou, vamos dizer, a Meta começou a dar tração para o WhatsApp nos Estados Unidos agora, então está todo mundo usando mais o Llama, e o Llama tem a vantagem de ser open source. Então, os desenvolvedores estão utilizando o Llama para montar os seus softwares, para montar os seus programas. Então, ele ganhou uma tração. E o Sam Altman está lá, batalhando, porque para ele, na cabeça dele preciso correr logo para chegar num nível que ninguém consiga me alcançar e meu produto seja diferente. Né? Então, talvez no mundo do LLM, a gente tenha também esse mapa. Eu vou ter um produto mais premium, que vai ter lá a capacidade de pensar, mas eu tenho bons produtos open source que conseguem entregar e conseguem fazer com que os desenvolvedores melhorem os seus programas, melhorem os seus softwares, consigam entregar mais resultado na ponta final, consigam ter negócios que virem, vamos dizer, que gerem receita de verdade. E o Sam Altman vai ficar nessa briga, talvez meio filosófica, assim, poxa, eu vou alcançar a AGI, né? Se a gente parar para pensar, nem o Elon Musk está muito mais naquela corrida, né? Ele está olhando para o Grok e já está pensando, na verdade, como que ele vai fazer para o Grok gerar resultado para o Twitter, para o X, ou como ele vai usar o Grok para a mobilidade da Tesla. Então, quando você vai encaixando um pouco as peças, você vai vendo onde cada empresa vai se posicionar em termos de mercado. Né? Então, eu acho que é um pouco nessa trajetória que a gente vai ver. Mas, até a gente escreveu sobre essa questão do Netscape em agosto do ano passado. Então, a gente tem muito isso na cabeça. E de lá para cá, o GPT fez, meio que mudou um pouco o direcionamento do seu negócio. Então, não sei se eles vão ser o Netscape, Mas na tua visão, quem tem um modelo mais fechado, como a OpenAI, estaria mais ameaçada nesse momento? Mais ameaçado. Mais ameaçado, com certeza. Porque é aquela história. Tudo que tiver... que é mais ou menos... É um assunto difícil esse daí. Mas o grande ponto é que o Sam Altman ele não conseguiu popularizar o seu modelo antes dos concorrentes chegarem. Esse é um ponto meio chave. Apesar dos usuários, o volume de usuário ter crescido muito rápido, ele não conseguiu trazer os desenvolvedores para usar o ChatGPT. Né? E o Llama, o Anthropic, enfim, todos eles começaram a correr com uma velocidade muito grande e aí os desenvolvedores começaram a migrar. Né? Agora o DeepSeek, enfim, também mais um produto que os desenvolvedores estão migrando. E os desenvolvedores da China, por exemplo, tendem a correr para o DeepSeek. Tendem a correr para o DeepSeek, exatamente. Então, esse é o problema. Os modelos fechados, eles acabaram entrando numa armadilha. Né? Quem vai usar o modelo fechado agora, daqui para frente? Né? Pensa assim, a gente fica pensando sempre, pega uma grande empresa, né, que vai desenvolver o seu modelo próprio de AI, ele não precisa fazer toda aquela parte de treinamento e inferência. A própria Apple, se a gente parar para pensar, a Apple não tem investido o mesmo volume de recursos que as demais Big Techs. E o que ela está fazendo? Poxa, ela fechou o acordo com o GPT e ela está tentando desenvolver a Siri ali, está numa dor de cabeça difícil. Enfim, essa construção dos LLMs realmente tá ficando cada vez mais claro que o bom modelo é o open source, e aí é um pouco do que era a cabeça do Zuckerberg ali atrás. O open source que vai fazer com que isso ganhe, se disperse, né, com as empresas e pessoas, enfim, desenvolvedores. Tá. Queria entrar um pouco mais, detalhar um pouco mais essa questão de quem ganha e quem perde com o fenômeno DeepSeek ali. Eu queria estender um pouco a pergunta, assim, não só falar, acho que falar entre as Big Techs, claro, que estão listadas lá fora, enfim, também o investidor tem acesso aqui via BDRs na B3 também, para comprar Meta, Apple, Alphabet, né, que é Google e tantas outras, mas também quem atua nessa cadeia a gente viu, por exemplo, a Nvidia tendo aquela perda de mais de meio trilhão de dólares, é até difícil de falar, em um único dia ali naquela fatídica segunda-feira. Como é que fica esse equilíbrio de forças? Como a Júlia falou na pergunta anterior, né? Me parece, aí me corrija se eu estiver errado, que essas empresas que são as vendedoras de picareta, como o caso da Nvidia,
elas ficam mais em xeque nessa. Se a AI evoluir para um ponto em que serão necessários menos investimentos do que eram previstos anteriormente. Mas não sei. Qual que é a tua visão, assim? É que, Vinícius, assim, a gente está muito no começo da popularização da inteligência artificial. Né? Daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, assim, vão ser milhões de pessoas fazendo várias inferências ao mesmo tempo. Precisa de poder computacional, né? Então você pega lá, por exemplo, o Yann LeCun, que é o CTO, acho que ele é CTO da Meta, enfim, se não for, é um dos caras que pensa lá dentro. Ele estava falando assim, olha, puxa, uma coisa é o DeepSeek atender lá a demanda de 1 milhão de pessoas, uma coisa sou eu aqui na Meta atender 3,3 bilhões de usuários ao mesmo tempo, querendo fazer inferência, falando no WhatsApp, usando o nosso modelo. É preciso poder computacional. E aí, eu acho que também vale a pena a gente prestar um pouco de atenção. Esse volume de investimento que foi feito nesses últimos 2 anos, no fundo, ele foi feito para repor aquele monte de investimento que tinha sido feito de 2017 para frente, quando a Amazon começou a dar tração no AWS. Se nós olharmos, muito desse investimento que tinha sido feito no passado, ele era calcado em CPUs. O que está acontecendo agora, a transição para GPUs. É por isso que a NVIDIA disparou. Assim, realmente, de fato, você precisa de mais GPUs para rodar, para acompanhar primeiro a demanda de cloud, que aumentou, independente de inteligência artificial, e também esses novos players que estão chegando. Quando a gente olha para frente, primeiro, ainda tem um pedaço desse CAPEX, desse investimento, que vai ser direcionado para a reposição dos modelos antigos. E tem um pedaço que, óbvio, está olhando para essa questão da inteligência artificial, né, de um uso mais intenso. Então, você pega, por exemplo, o Grok com o Elon Musk, a hora que ele trouxe lá 100 mil GPUs da NVIDIA e montou o modelo dele lá, é um investimento novo já olhando para a inteligência artificial. Mas a hora que você pega a Meta, tem um pedaço que é reposição de uma coisa mais antiga. A hora que você vê o investimento da Amazon, a mesma coisa, Microsoft, a mesma coisa. Então, a história ela é viva, né? Essa dinâmica de investimento ela está sobrepondo do passado. E teve um ponto interessante do call da Meta. A CFO ela ponderou, ela falou assim, olha, esses investimentos que nós estamos fazendo, a gente espera que eles vão maturar, que eles vão chegar no seu ápice e que vai ser um momento que eles vão precisar começar a trabalhar de novo em cima deles em 5 anos. Ou seja, deve ter uma média de 4 anos aí pela frente. Esse ciclo vai se encerrar e a busca pelo novo investimento já vai começar. Né? Então, tanto é que se a gente pega lá o investimento da NVIDIA, o investimento nos produtos da NVIDIA, a NVIDIA tem agora o Hopper, né, que era o principal, e já está todo mundo olhando lá para o Rubin lá na frente. Quer dizer, já não está ninguém olhando para o Blackwell direito. O Blackwell é meio que passagem já. Tem muito investimento em Blackwell, mas o Rubin já é o caso de 2027 para frente. Então, me parece que assim, a gente vai ter algumas rodadas ainda de investimento muito grande. Tem demanda mesmo que se comprovar que a necessidade de computacional é menor do que... Eu acho que talvez o fenômeno do DeepSeek tenha colocado isso, que, olha, um outro caminho é possível sem tanta necessidade de investimento assim. No mínimo que daqui para frente vai ser necessário menos investimento do que se imaginava. Assim, Isso. O ponto é que a gente não está colocando na conta o volume de uso que a gente vai ver a partir de uma necessidade menor. Quando o mercado realmente consumidor começar a usar a tecnologia. Vamos lá, hoje para você fazer um treinamento, para você fazer uma inferência, é caro. Imagina se isso barateia. Você vai ter muito mais gente querendo treinar mais coisas ao mesmo tempo. Né? Muito mais desenvolvedor. É que eu falo assim, muito mais empresas utilizando IA para fornecer seus serviços. Então, isso vai ganhar uma atração grande ainda ao longo dos próximos anos. Vai ter muito fluxo. Bom, a IA vai fazer mais parte da nossa vida do que a gente está achando, né? Esse é o ponto. Eu lembro da conversa que a gente teve uma vez com um convidado da NVIDIA aqui no programa, que ele falou justamente isso, que a NVIDIA ela já está no mercado há 20 anos fazendo isso e
Porque sempre tem demanda de chips para alguma tecnologia ou Sim. para aumento de usuários. Então, assim, se não for a IA, vai ser outra coisa, ou vai ser porque mais gente vai usar, mas a demanda ela foi se renovando porque a tecnologia foi se desenvolvendo, né? Acho que conversa muito com aquela entrevista que a gente fez aqui, não tem muito tempo. E é bem por aí. Né? Se a gente parar para pensar, isso vai sair do LLM, vai ir para mobilidade, vai ir para automação, e assim, é uma coisa que é explosiva. É explosiva. Quer dizer, Eu não acho que as Big Techs vão desistir de colocar seu dinheiro para trabalhar nesse momento. Esse é o ponto. Né? Mesmo porque, para eles manterem a posição de destaque, eles precisam ter uma vantagem competitiva, e a vantagem competitiva está nesse poder computacional mesmo. Então, me parece que a gente ainda tem um horizonte bastante interessante assim pela frente. legal. Queria agora perguntar de investimento. Eu acho que por tudo que você falou já dá para meio que deduzir a resposta. Eu queria perguntar se, dados os eventos, né, da semana passada e com esse anúncio da DeepSeek, se houve alguma mudança nos fundos da Empíricos em razão desse anúncio, né? E quais são as principais posições em tecnologia de vocês hoje? Tá bom. Então, Júlia, nós não mexemos de forma estrutural nas carteiras. Em algumas delas, principalmente nos casos de tecnologia, a gente tomou mais risco. A gente aumentou a parcela alocada em ações. Assim, nosso ponto de vista é que o evento da NVIDIA abriu tanta oportunidade em outras ações, até que não a NVIDIA, que assim, não dava para ficar de fora. Né? Então, alocamos recursos no segmento de infraestrutura, principalmente infraestrutura ligada à parte de data centers, hyperscalers, que a gente acha que, puxa, assim, é um investimento que os Estados Unidos precisa fazer, é um investimento que o mundo precisa fazer. Está todo mundo olhando para isso. Na China, a gente vai ver esse investimento crescendo muito. Então, assim, é fundamental para o futuro, né? Assim, para essa estrutura que a gente vive. A gente aumentou um pouco de posição em energia. Então, algumas empresas de energia também chegaram a cair 20% a 30% no evento DeepSeek, assim, um negócio que é totalmente desprovido de razão econômica, e aí a gente aumentou a exposição nesses cases, e a gente aproveitou algumas outras empresas do setor de semicondutores, uma delas, a TSM, né, grande manufatura aí de chips, e umas menores também, que a gente assim, vê nichos de mercados interessantes que elas atuam, e a gente trouxe para dentro. Né? Uma delas, por exemplo, é a Micron, que é uma empresa que produz memórias. Então, poxa, me parece que, dada essa carga pesada que a gente vai ter de dados, inferência, etc., o que a gente vai precisar ali na frente é de memória. Né? Pareceu assim, um momento muito propício, assim, uma oportunidade mesmo, que não acho que a gente vai ver pululando na tela nos próximos meses. Resumindo, você aproveitou a queda das ações para comprar mais, assim, Sim. Aproveitou a liquidação para... Sim, sim. A gente aumentou a exposição de ações em todos os fundos, a gente estava carregando bastante caixa nas últimas semanas, assim, mais por conta do macro e das incertezas ligadas ao Donald Trump, etc, etc. Mas nesse evento a gente levou tudo para cima. Essa semana teve a questão aqui da tarifação do Trump, né? Mas assim, a ideia, o fundamento por trás das empresas assim, me parece muito sólido. Não diminuiu de nenhuma, então, assim, das quais Não. existiam posição. Não. O evento de DeepSeek não mudou nenhuma convicção, assim, tua. Não mudou nenhuma convicção. Aliás, assim, foi aquele evento que me trouxe assim, aquela certeza de que havia alguma coisa de errado, muito mais na estrutura de mercado do que na questão das empresas. Né? O mercado assim, muito afoito em querer se desfazer das posições. Eu acho que algumas ilhas de liquidez muito claras. O evento de DeepSeek ele começou no final de semana. Sim. Onde, primeiro nas criptos, você percebe muito rápido, e também nas dark pools, que estão rolando nas corretoras americanas, torto e direito, né? Então você pega uma Robinhood, tem lá uma dark pool, Interactive Brokers também, você consegue operar no final de semana. E aquilo,
talvez não mostre a direção completa, mas ela traz o gatilho para o pré-market na segunda-feira abrir ruim e o pregão ser muito ruim também. Eu acho que foi um evento que a gente viu na semana passada e a gente viu nessa semana também. Não te preocupa, então, alguns nomes grandes de mercado, sem ligação com o caso de DeepSeek, mas alguns nomes falaram de bolha, uma possível bolha. Howard Marks falou de, enfim, Ray Dalio, se não me engano, enfim, alguns grandes nomes falaram de uma possível bolha e tudo mais. Isso. Você não compartilha. Assim. Eu não compartilho, eu estou escrevendo a carta do gestor e eu citei exatamente os nomes porque é muito relevante, mas eu trouxe na carta também, eu trago um mandamento do Howard Marks, né? Que ele fala assim, lá do livro dele, aquele The Most Important Thing, enfim, é um livro canônico, vamos dizer assim, para o mundo do investimento, e ele vira e fala assim, quando você não tem nada inteligente a se fazer, o melhor é não fazer nada. E me parece que querer encontrar uma bolha nesse segmento que está super otimista, que a gente está vendo o pessoal colocando dinheiro de verdade, me parece querer ser inteligente demais nesse momento. O melhor é ficar quieto. Eu estou um pouco com essa linha de raciocínio. Assim, o discurso dos CEOs está muito bom. Não existe uma ruptura clara vamos dizer, em todo o tecido corporativo que você pudesse falar assim, puxa, tem algum problema aqui, né? Como teve lá em 2007, 2008, alguma coisa que sinalizasse uma ruptura. O que a gente tem, sim, é volatilidade causada, enfim, pela eleição do Donald Trump, pelas incertezas relacionadas às guerras, que ainda vai, não vai, trazem um pouco desse movimento. Talvez uma fraqueza da China, mas que se tiver alguma ruptura também ela vai ser bem acobertada. Também acho difícil ter alguma coisa muito pujante que acabe descarrilhando os mercados. Então não me parece que a gente tem um cenário parecido com o que a gente teve em 2022. Pelo menos não é o cenário base. 2022 foi aquele ano bem difícil para a tecnologia, mas aí eu acho que a gente tinha está muito mais próximo de uma bolha do que agora. Agora a gente está vendo a IA gerando receitas para as empresas. Pode não ser o ChatGPT, mas, de novo, as empresas estão conseguindo desenvolver os seus softwares com o uso de inteligência artificial e isso vai transbordar para os balanços em breve. Acho que a gente tem alguns guarda-reios também que a gente não pode tirar da conta, que não tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com um cenário macro. Questão dos juros mais elevados, ou seja, você tem um Federal Reserve que pode baixar juros a qualquer momento. Você tem um fiscal que ainda ele pode ser acelerado, reacelerado, vamos dizer assim. O Trump pode ir lá e... Bom, corta então o imposto corporativo aqui. Então, não me parece que a ruptura é iminente. Eu estou mais otimista do que essa turma. Bom, bacana. Bom, agora vamos passar para o segundo bloco aqui do nosso podcast, que é o bloco dos touros e ursos, que dá nome a esse programa. Os touros são os destaques positivos, aqueles que estão em alta, e os ursos são aqueles cuja fase já foi melhor, digamos assim. E a gente começa aqui pelos ursos e a gente sempre também pede para o convidado começar. Quem você vai dar aqui o seu... Você já deu aqui, já conhece aqui a dinâmica, já é da casa, então já te peço para falar aí quem é o seu urso dessa edição. Olha só, eu vou dar o título para as duas principais Magnificent Seven que a gente tem nos índices. Que são Apple e Microsoft. Ambas divulgaram resultados na semana passada. Ambos resultados, eles mostram uma certa, vamos dizer, uma inércia da dinâmica dos produtos das empresas, Eu acho que a Apple sofre por conta do iPhone, ela não conseguiu emplacar a questão da inteligência artificial, ela está sobrevivendo com a linha de serviços, A linha de serviços cresce num passo bastante interessante, mas assim, um bom pedaço dessa linha de serviços está atrelada às empresas que fornecem os apps para dentro da App Store, Ou seja, ela está sobrevivendo ali meio que por aparelhos. Apesar de eu gostar muito do caso Apple, acho que, enfim, sempre estão na fronteira. Talvez esse passo mais lento de investimento frente às demais Big Techs dê uma refreada no caso. Então, e a Microsoft? Não tem nada a ver com o DeepSeek, pelo que a gente conversou. Não aqui. tem nada a ver com o DeepSeek. Aliás, a Microsoft... Bom, tanto Microsoft, Amazon, aí vale a pena citar, e Alphabet,
todas elas disponibilizaram o DeepSeek dentro da sua... dentro do hyperscalers delas, enfim, o negócio já está rolando. Se você quiser usar, você pode ir lá. Mas a Microsoft, para mim, ela é um case que, bom, primeiro, precificada à perfeição, as duas, né? Precificadas à perfeição, e já não é de hoje que a gente vê que o negócio da Microsoft está desacelerando. Que é natural também, dado o tamanho da Microsoft, uma empresa gigantesca que vende mais de centenas de bilhão de dólares. E ela já começa a dar aqueles sinais de fadiga, de dificuldade de se reinventar. Se a gente lembrar lá na época do metaverso, o Nadella ele até tentou emplacar um tal do Microsoft HoloLens. Eu não sei se vocês lembram. Nossa, não lembro dessa. Ele até tentou emplacar que a Microsoft estaria entrando no metaverso. E aquilo lá, obviamente, foi por água abaixo. E no outro ano, o que ele fez? Correu para cima do ChatGPT. Sim. Porque ele viu a oportunidade de ter mais uma narrativa. E eu acho que o ano passado a Microsoft se apoiou muito em cima dessa narrativa com o Copilot e tentando fazer isso, vamos dizer, dar um movimento para a empresa, mas eu acho que daqui para frente a gente vai ver cada vez mais esses resultados da Microsoft que decepcionando, não por conta do tamanho, enfim, continua sendo uma mega empresa, mas eu confesso que não vejo a Microsoft no mesmo ritmo das demais Big Techs. Ela e Apple ali, para mim, vão continuar sofrendo esse ano. E se você tiver certo sobre a questão do ChatGPT ser um novo Netscape, ou BlackBerry, aqui para usar um outro exemplo também de empresa clássica ali que começou na vanguarda e acabou ficando para trás, a Microsoft tem bastante a perder, né, com isso, né? Porque a Microsoft é uma das principais apoiadoras ali, acionista, né, da OpenAI. Sim, tem bastante a perder, né? Ainda mais, né, o GPT está inserido no Copilot, né? É aquilo. Talvez a tecnologia ela continue existindo e a Microsoft não vai deixar esse investimento simplesmente virar pó do nada, né? E bom, e agora tem o SoftBank também dando suporte, então pode ser que as coisas melhorem por ali. Tem até a hipótese das duas se romperem, né? Tem um boato lá fora que rola que parece que a relação entre Microsoft e GPT não está das 10 mais. Mas, de fato, assim, eu acho que a Microsoft ela tá procurando a próxima narrativa, né? O Nadella ele tem essa característica de ficar procurando a próxima narrativa e eu acho que, por hora, eles não encontraram. Vamos ver como que vai ser. Tá certo. E você, Júlia, quem é o seu urso? Para ficar aqui na temática internacional, né, eu escolhi como meus ursos aí da semana, até porque tá tendo mais urso do que touro ultimamente. Eu escolhi o Canadá e o México, né, porque agora nesse último fim de semana a gente viu aí o presidente Donald Trump finalmente implementando as muito anunciadas tarifas a importações e ele começou por México e Canadá com uma taxa aí de 25%, que é bastante elevada. O Canadá logo respondeu dizendo que ia tarifar os produtos americanos na mesma proporção, né? Mas o México, assim, pouco antes da gente gravar esse programa, até que saiu essa notícia, né? De que o México conseguiu ali, foi para a mesa de negociação com o Trump, então conseguiu aí uma folga de 1 mês até essas tarifas entrarem em vigor. Então vai lá, já se comprometeu a, né, reforçar a segurança nas fronteiras, os Estados Unidos também a reforçarem segurança, né, da direção dos Estados Unidos para o México, né, de tráfico de armas. E aí agora eles devem negociar, né, México e Estados Unidos devem negociar alguma coisa aí, tanto nessas questões imigratórias, né, que são muito caras ao Trump, como também questões, obviamente, comerciais, para ver se pelo menos baixa um pouco aí dessa tarifa, que é bastante elevada, 25%, né? E aí eu até li em algum lugar que, por enquanto, está sendo pior ser aliado dos Estados Unidos do que inimigo, né? Porque a China ficou com uma tarifa de só 10%, enquanto o México e o Canadá ficaram aí com a tarifa de 25%. Mas, enfim, eu escolhi aí os dois países, por enquanto são ursos aí, porque já foram os primeiros alvos aí da taxação do presidente Trump. E essa questão das tarifas a gente vai acompanhar aqui 24 horas por dia. E cada dia vai ter uma notícia nova, com certeza. Acompanhar as redes sociais para ver onde o Trump costuma anunciar esse tipo de medida.
E a gente vai sempre correr o risco de estar desatualizado aqui. Então, no momento em que a gente está gravando aqui o podcast, o México entrou em um acordo com os Estados Unidos ali e adiou a entrada em vigor das tarifas. A gente não sabe se amanhã ou depois como é que isso vai se desenrolar. Mas essa vai ser a dinâmica aí do governo Trump, acredito, pelos próximos 4 anos. Bom, mas deixa eu falar do meu urso, que vai para os fundos imobiliários. Escolhi aqui o mercado de FIs como um todo. Diante do desempenho muito ruim dessa classe de ativos, no mês de janeiro registrou uma queda de 3%, ficou entre os piores investimentos do mês. Juros altos, né? Já sabia, era algo que é uma crônica de uma queda meio que anunciada, porque alta de juros não costuma combinar com investimentos imobiliários. E o desempenho aí do IFIX, que é o principal índice que representa os fundos imobiliários na B3, mostra isso. Quando a gente pega um intervalo maior de 6 meses, né, pegando desde o começo desse ciclo de alta de juros, praticamente, a gente tem uma queda de 10% desse indicador. Então, é muito relevante para esse mercado de fundos imobiliários. Fica um alerta para o investidor, porque muitas vezes os fundos imobiliários são vendidos meio como um investimento de renda fixa. Você recebe ali o seu rendimento todo mês na conta, isento de imposto de renda. Mas é uma renda variável, na verdade. Você tem ali o desempenho das cotas que oscilam na B3 como se fossem uma ação. Então, o lado ruim é isso, né? Os papéis, né? As cotas, mesmo fundos que continuaram pagando seus dividendos, as cotas caíram bastante nesses últimos meses. Mas isso também, por outro lado, abre uma oportunidade. Acho que tem praticamente também um consenso aí no mercado de que os fundos agora ficaram num patamar muito barato. Então, eventualmente, pode ser uma oportunidade para o investidor paciente, né? Eu acho que o investidor paciente, acho que pode ver uma oportunidade aí também nesse mercado de fundos imobiliários, mas com Selic em alta, realmente fica um cenário bastante complicado. E por isso, e que diante do desempenho recente, fica aqui o meu urso para os fundos imobiliários. Bom, mas vamos agora falar de touro, vamos falar aqui de coisa boa. Como a Júlia falou, tá difícil de caçar touro ultimamente, mas a gente conseguiu aqui elencar alguns aqui. João, vou começar aqui contigo então. Tá bom. O meu touro da semana vai para o Mark Zuckerberg. Ele ganhou o direito de poder gastar o que ele quiser em termos de investimento, né? A Meta divulgou mais um resultado recorde, ganhos de margem, crescimento, avanço no número de usuários, até que um desempenho bastante surpreendente e um capex astronômico, né? Mais de 65 bilhões de dólares para 2025. Então, ele vai botar realmente o dinheiro para trabalhar. Eu acho que o Zuckerberg ele tá na fronteira, ele entende como que essa construção de inteligência artificial funciona, e mais do que isso, ele usa isso a favor da empresa, né? Então, eu acho que a Meta merece bastante atenção esse ano, tem tudo para ser uma das Big Techs ali com um melhor desempenho. E acho que ele vai continuar, vamos dizer, sendo um cara meio que de fronteira mesmo, né? Vai conseguir entregar coisas diferentes ali para os seus usuários. Eles estão para lançar o Llama 4, ele prometeu já algo bastante diferente, bastante personalizado, né, para cada usuário. Eu acho que isso daí pode até mudar um pouco a relação dos usuários com o WhatsApp, com o Instagram. Vamos ver onde ele vai chegar. Interessante que os investimentos em inteligência artificial eles foram anunciados antes da divulgação de resultados e também do DeepSeek. E não mudou nada em relação... Ele foi questionado sobre isso, né? Sobre Você chegou a acompanhar? Sim. No conference ele fala sobre o DeepSeek, ele fala justamente essa questão. Olha, é uma evolução muito cedo para a gente falar que, olha, isso vai ser super transformador. E precisamos colocar o dinheiro para trabalhar, né? E esse papo de atender os milhões de usuários, né? Os bilhões de usuários. Então você precisa de poder computacional. E essa linha de raciocínio dele, que ele fala assim, olha, puxa, a tendência que a gente tenha, vamos dizer, agentes mais personalizados ao longo do tempo, vai aumentar ainda mais o uso da inteligência artificial, vai precisar cada vez mais vamos dizer, de treinamentos e inferências. Então parece que ele está bem tranquilo em relação ao DeepSeek.
Mesmo porque também é esse modelo aberto, né? Um modelo que conversa muito com o Lama. Eu acho que a cabeça dele, o caminho está bem definido, bem direcionado, sabe? Tá certo. E só para finalizar, assim, a Meta foi a única ação que não caiu em nenhum desses últimos dias, tá? A ação do Zuckerberg, ela subiu no evento de Psique, subiu no dia seguinte, no outro. Faz alguns bons pregões que a ação só sobe. Talvez sexta-feira tenha caído, vai, para não ser justo, mas... Mas só de não ter caído na segunda, quando tava todo mundo isso vendendo sem entender ainda o que estava acontecendo, me parece que o mercado está confiante em relação a isso. Está confiante e entendeu que o modelo dele talvez seja o vitorioso, né? Vamos ver como que vai ser. E tem essa aproximação recente do Zuckerberg com o Trump também. Tem também. Colocar ele ali entre os favoritos do presidente, pode também. Isso aí. Pode ajudar. Pode ajudar. Pode ajudar. E aí, Julie? Quem vai ser? Eu escolhi como touro o dólar, porque a gente viu aí, ante o real, o dólar continua, né? Vamos dizer, aliviando, né? Uhum. Então, seria mais... Eu tô falando do dólar mais do ponto de vista global, né? Enfim, foi inclusive um dos piores desempenhos do nosso ranking de investimentos, né, em janeiro. Mas a gente viu desde que o Trump anunciou aí as tarifas para México e Canadá, o dólar globalmente, ante seus pares de mercados desenvolvidos, né, outras moedas fortes, o dólar deu um repique aí de voltar a se apreciar. Então, por causa disso, essa semana eu escolho o dólar aí como meu touro. O que você acha, João, sobre dólar? Fica forte no governo Trump? Ou... Eu acho que ele continua forte. Enfim, são várias peças móveis aqui nessa história do dólar, né? Acho que no primeiro momento está acontecendo um pouco dessa tendência mesmo. A gente vai ver os Estados Unidos suplantar os demais países. Acho que as tarifas elas vão apertar, principalmente a Europa ali, vão fazer o euro vir para baixo. E até acho que os bancos centrais têm expectativas diferentes, né? O Fed está muito mais preocupado ali em segurar a inflação por enquanto. E, do outro lado, você tem o Banco Central Europeu já preocupado com a atividade muito fraca. No caso dos Estados Unidos, eu acho que tem um ponto interessante, assim, até dentro desse mapa mental a gente fica tentando procurar as peças aqui. Mas essa tarifação americana, ela, quando você olha vários reports dos bancos lá de fora e tal, todo mundo muito mais preocupado com os efeitos no crescimento do que nos efeitos inflacionários. Né? Então, todo mundo falando que uma tarifação, agora se vier, né, porque a gente já não sabe mais se vem no México e se vem no Canadá, ela comprime o PIB americano, ela segura a economia americana. Teoricamente, se ela segura a economia americana e tem um efeito no emprego, a gente deveria ver até um processo desinflacionário, porque o consumo está muito aqui atrelado. E isso abre espaço para o Fed ser um pouco mais dovish ali na frente. Então, essa máquina toda pode ser até um instrumento pensado pelo time do Trump ali. Quando o Trump veio a público, ele falou assim, os americanos vão sentir, mas eles vão entender o que eu estou fazendo. Não estou falando que é ele, mas o time pode ter meio que maquinado, agendrado uma hipótese de que, olha, eu desacelero... Bom, Scott Bessent sabe que precisa desacelerar a economia americana. Ele precisa desacelerar. Senão ele não vai conseguir controlar a inflação, os juros não caem, a moeda continua forte por conta dessa, vamos dizer, safe haven, né? Uhum. Então, pode ser que essa estratégia das tarifas tenha um propósito de, segura a economia dessa forma, aí eu ainda falo que ele nunca vai admitir que é isso. Né? Estou defendendo os nossos interesses, Exato. Os americanos vão entender isso, mas que de certa forma abre espaço para o Fed falar, olha, talvez eu tenha um espaço aqui para baixar juros um pouco mais, e aí isso enfraquece a moeda, o dólar, né? Enfraqueceria o dólar na frente. Que é uma das promessas de campanha também, vamos ter na cabeça, né? Então, no primeiro momento, você tem um shooting, porque sai todo mundo safe haven, e sai todo mundo comprando dólar, mas num segundo momento você... Opa, mas a economia americana está enfraquecida, e aí? Aí volta todo mundo procurar ativos ao redor do mundo. E como você colocou, o Trump quer esse dólar mais fraco porque ele quer exportar os produtos americanos. Porque ele quer exportar, exato, né? É super difícil de acontecer, né?
Mas vamos ver como eles vão tentar fazer isso. Tá certo. Bom, deixa eu falar aqui do meu touro que vai... Eu vou sair da seara econômica e vou para a seara política aqui para falar um pouco sobre a dupla que vai comandar o Congresso. Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre ao Senado. Hugo Mota, né, só com 35 anos, fui pesquisar um pouco aqui o perfil, é o presidente da Câmara mais jovem da história, eu fiquei bastante surpreso com isso. Ele é um deputado ali do Republicanos da Paraíba e conseguiu 444 dos 513 votos, muito por conta da força ali do Arthur Lira, que tem ali boa parte dos deputados na mão. E pelo que os analistas dizem, acho que o mandato ali, né, do Hugo Mota deve ser de continuidade em relação ao que Lira já vinha fazendo e reforça ali o Centrão como protagonista das ações na Câmara dos Deputados. No Senado, o Alcolumbre volta, né, ele já tinha sido presidente do Senado ali entre 2019 e 2021, se não me engano, mas aí eu já vejo alguma mudança, já vejo o pêndulo ali do Senado indo mais para a direita em relação ao ex-presidente agora do Senado, o Rodrigo Pacheco. Também foi eleito por uma maioria esmagadora, né? 73 dos 81 votos no Senado foram para ele. E embora tenha um padrão ali provavelmente mais de direita do que o Pacheco, ele foi eleito com apoio do PT, de todos os partidos, praticamente todos os partidos ali que compõem, né, o Senado. Então também parece um nome conciliador. Então, enfim, acho que o importante é que a gente consiga destravar, né, tomar aí nesses próximos 2 anos algumas das pautas aí do Congresso Nacional. De qualquer maneira, a eleição, né, a vitória dos dois coloca ambos aí novamente nos holofotes aí da política como uma das principais figuras da República. Então levam aqui o prêmio de touro dessa edição. Bom, falar rapidinho aqui, antes da gente encerrar aqui, de um touro fora do mercado, um touro diferente aqui. Eu não sei se o Júlio quer falar alguma coisa sobre o Grammy, mas eu vou... Saiu ontem, né? Saiu no domingo, a gente está gravando aqui na segunda-feira, nessa semana, o podcast. Saiu no domingo a premiação ali, a premiação mais importante da indústria da música. E, como sempre, né, dos últimos anos, a gente tem visto muito o domínio do rap ali, né? O Kendrick Lamar foi o grande vencedor com 5 prêmios. Mas tivemos a Beyoncé, né, pela primeira vez ganhando o disco. Eu me surpreendi, pela primeira vez ela ganhou o prêmio de melhor disco do ano, né? Ela nunca tinha vencido esse Grammy, então saiu ali de uma fila com um disco de country, né? Interessante também, um pouco diferente ali do que a Beyoncé costuma fazer. Mas só eu gosto, para eu puxar um pouco aqui a brasa para minha sardinha, o que eu mais gostei realmente foi as premiações de rock, com Beatles e Rolling Stones ganhando. Beatles ganhando como melhor canção de rock por Now and Then, né, a música que eles lançaram ali, música de John Lennon que eles resgataram. E os Rolling Stones ganhando como melhor disco de rock do ano com o Hackney Diamonds, né, que é o último lançamento deles. E eu acho que algo legal, bandas que eu gosto, mas eu acho que também diz muito sobre o rock de hoje em dia. Sobre o estado atual das coisas, exatamente. Então, assim, achei curioso, achei legal, mas ao mesmo tempo um pouco preocupado sobre assim, a longevidade do rock, sabe assim. Tá meio parecido com a política, sabe? Que você não vê praticamente novas lideranças aparecendo. No rock tá mais ou menos parecido, né? Com Beatles e Rolling Stones ganhando. Daqui a ganhando. pouco a Beyoncé lança um disco de rock e aí ela ganha nessa categoria também. Porque ela tá numa de resgatar os gêneros musicais americanos que tiveram origem negra, né? Então, e o rock total. O disco de country, que não é bem country, é uma releitura do country que ela fez no estilo dela, mas que é isso, o country tem raízes negras, então fala-se muito sobre se ela não pode fazer um disco de rock, um disco pop, mas com referências de rock. E aí só falta isso acontecer. Ela ganhar na categoria de rock também. Eu diria que tem uma oportunidade de mercado aí. Exatamente. Diante da falta de candidatos, eu acho que ela tem boa A equipe dela já deve ter mapeado isso. Bom, tá certo. Com isso a gente pode colocar aqui, né? Chegamos ao final aqui dessa gravação aqui, não de um disco de rock, mas aqui do nosso podcast Touros e Ursos dessa edição. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do João Piccioni, CIO da Empírico Gestão. João, obrigado. Eu queria te amarrar aqui na cadeira para você ficar aqui sempre conversando com a gente, que é sempre uma aula. Obrigado mesmo. Não, legal, o prazer é meu estar aqui. Tá ótimo. Júlia, até o próximo programa. Obrigada, Vini, e obrigada a todos que nos acompanharam hoje. É isso aí. Fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.